Boa noite. Tudo bem com vocês? Assim fica fácil pregar. Assim fica muito fácil pregar. Irmão, você fica comigo? Graça e paz, amados de meu Pai, geração que vai mudar esse mundo. Que bom, mais uma vez, estar aqui e poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Deixa eu revelar algo aqui para vocês. Algo inusitado aconteceu comigo durante essas 2 semanas, talvez. Deus me deu 3 ministrações. E eu não sabia o que pregar. Deus ainda não tinha confirmado no meu coração o que teria que ser dito nessa noite. Se eu não me engano, acho que foi segunda-feira, eu ia falar com o pastor George. Falei, pastor, eu tenho 3 ministrações, mas o Senhor ainda não confirmou o que eu tenho que falar. E ele disse, vamos orar. E eu falei, mas eu estou orando, mas Deus não confirma. Falei também com a minha esposa e falei para ela das 3 ministrações. Que honra. Muito obrigado, pastor Wilson. E Deus também não me confirmou o que teria que ser dito nessa noite. Então, na terça-feira à noite, a pastora Lu, ela me convidou para ficar com os jovens, com os adolescentes, para dar aula para eles lá na sala. E na quarta-feira eu cheguei aqui, a pastora Lu me entregou a lição. E a lição falava de José, na verdade, da última parte da vida de José. Eu confesso para vocês que a idade está chegando. Eu daqui a 2 meses eu faço 40 anos. Então, junto com a idade, chegam algumas coisas. Ou se vão algumas coisas, na verdade. A minha visão, ela tá indo embora. Então, eu não estou conseguindo ler nada de perto. Mas como eu vi que a lição falava sobre José, ficou bem tranquilo para mim. Eu falei com eles, eu falei assim, ó, até onde vocês foram? Eles me falaram, eu dei uma resumida até o ponto onde eles pararam e fui dali para frente. Foi muito legal, a gente conversou bastante, eles interagiram. E no final eu compartilhei isso com eles. Eu falei, ó, eu tenho 3 ministrações, eu não sei ainda o que eu vou pregar. Só que eu tenho algo que fala sobre José. E aí eles me pediram para eu pregar essa palavra hoje. Então, para vocês, Rebeca, Ágata, mas quem estava lá? Estava comigo na quarta-feira. A rapaziada, a galera que estava comigo na quarta, então vocês me pediram e vocês me ajudaram, porque desde quarta-feira o meu coração ficou muito tranquilo a respeito dessa palavra. Eu preguei ela aqui, eu costumo anotar sempre que eu prego, eu anoto, eu preguei ela aqui em abril de 2019, numa quarta-feira. Alguns pregadores, pessoal que prega a palavra de Deus, alguns eles têm uma palavra que eles se identificam mais e que é mais fácil, eles se sentem mais à vontade pregando e normalmente eles pregam essa palavra toda vez que eles vão pela primeira vez em alguma igreja. E essa é a minha ministração, a que eu fico mais confortável, a que eu me sinto mais à vontade. E quando eles pediram para eu pregar,
Deus confirmou no meu coração e a paz tomou conta de mim e Deus confirmou que seria essa palavra. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, e nós vamos ler 3 versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 26, 27 e 28. Para você que nos acompanha, nós estamos, hoje é dia 30 de outubro de 2021, não sei quando você está vendo essa ministração, pode ser daqui a 5 anos, 10 anos, mas que você seja edificado através da palavra de Deus. Acharam? Amém? Amém? Vocês estavam vivos aqui na frente, eu vi todo mundo pulando, o que aconteceu? Acabou o gás? Vamos lá, Romanos 8, do versículo 26 ao 28, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em algumas coisas. Sabemos que Deus age somente nas coisas boas. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e ele tem por objetivo fortalecer a fé da igreja. Primeiro ele fala sobre viver no Espírito, depois ele fala sobre a glória da eternidade, depois ele encoraja dizendo que em Cristo eles eram mais do que vencedores. E é nessa terceira parte que diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu fosse você, já se preparava para pegar a primeira da noite, porque eu não vim aqui para dizer que vai dar tudo certo na sua vida. Eu não vim aqui para dizer que vai ser só glória na sua vida, que vai ter só vitória na sua vida, que vai ser só bênção na sua vida. Não, eu vim aqui para dizer que você vai ter luta, que você vai ter batalha, que você vai ter provação, mas que em todas as coisas, vocês são mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. As dificuldades estão presentes na vida de vários personagens da Bíblia. Grandes homens e grandes mulheres que passaram por dificuldades. E eu queria falar sobre 3 desses personagens. E eu falei quarta-feira sobre José. José, o filho do papai, o filho predileto de Jacó, não era o mais jovem, porque o mais jovem era Benjamim. Mas talvez ele fosse o predileto, o xodó do papai, porque ele era filho de Raquel, aquela mesma na qual Jacó ficou 14 anos para casar. Lembra que Jacó foi enrolado pelo seu sogro e recebeu Lia no lugar de Raquel? Então
Jacó amava Raquel. E o filho de Raquel vem na velhice, quando Jacó tinha por volta de 90 anos, 93 anos, é quando José nasce. E José se torna o filhinho do papai, o queridinho do papai. Ainda que não fosse o mais jovem, porque todos sabemos que na maioria das vezes é o caçula que tem mais privilégios. O tempo passa, José com 17 anos. O pai manda José ir até os irmãos e trazer notícia dos irmãos. Os irmãos, eles tinham ciúme de José, porque José era o queridinho do papai. Só que José, ele sonhou, e no sonho de José, 11 feixes se dobraria sobre o fecho dele. Ele também sonhou com os astros, onde 11 estrelas, o sol e a lua se prostrava diante dele. E ele conta isso para os seus irmãos quando encontra com seus irmãos. Então, não só o ciúme agora, mas também o ódio tomou os irmãos. Quem é você que diz que nós e os nossos pais vamos se prostrar diante de você? E vocês conhecem a história. Eles pegam José, jogam José no fundo do poço, e ali eles ficam discutindo acerca do que vão fazer com José. Até que eles decidem tomar a túnica que José tinha ganho do pai, manchar de sangue, levar para o pai, dizer que José tinha morrido, e eles vendem José para os ismaelitas ou para os midianitas. Esse povo estava indo para o Egito, e quando chega no Egito, José é vendido pela segunda vez, agora para um homem importante do Egito, chamado Potifar. E nessas horas, quem estava lá comigo ri. E só quem estava lá sabe. José, ainda jovem, atraente, bonito, ele começa a ser assediado pela esposa de Potifar, até que acontece um evento onde ela pede para José se deitar com ela, e José diz: eu não vou desonrar o meu Senhor e nem o meu Deus. E ele tenta fugir, e ela agarra nas vestes de José, fica com as vestes de José na mão. O povo que trabalhava para Potifar chega e ela acusa José de tentativa de estupro. E José é preso injustamente. Chega na prisão, José conhece 2 homens. Um era chefe dos padeiros e outro chefe dos copeiros. Eles também sonharam dentro da prisão. José interpretou o sonho deles. Um deles saiu, que foi o chefe dos copeiros, e José falou: quando você chegar lá fora, lembra-te de mim e fala para mim de Faraó. Mas José foi esquecido na prisão. Outro personagem bem famoso, ou famosa, é Radassa. Deixa eu falar algo aqui rapidinho para gente não embolar conforme eu for pregando. Radassa e Esther é a mesma pessoa. O contexto histórico era na época do exílio da Pérsia, onde o rei era Assuero, que também é conhecido como Xerxes I, cujo a mulher, a rainha, era Vaste. Esther, ou Radassa, era sobrinha ou prima de Mardoqueu, também conhecido como Mardokai. Então, na ministração, se eu falar Radassa, ou Esther, ou Assuero, ou outro nome do rei, ou Mardoqueu, ou Mardokai, eu estou falando da mesma pessoa.
porque muda a tradução e muda o nome dessas pessoas. Só no caso de Esther não, porque Hadassah era o nome de batismo e o rei muda o nome dela para Esther. O que acontece, como eu falei, isso tudo aconteceu na época em que eles foram levados pelo exílio da Pérsia. E lá eles se tornaram escravos. Esther perde o pai e a mãe, ou seja, ela se torna órfã. E ela é adotada, prefiro eu dizer, pelo seu primo Mardoqueu. Agora uma menina jovem, vivendo como escrava, numa terra estranha, adotada pelo seu primo. Mais um personagem que eu trago e gosto de falar é Neemias. Ele também viveu um tempo de exílio, só que agora é outro exílio, é o exílio da Babilônia, na qual o rei era Nabucodonosor, levado como escravo também, já numa outra ocasião, num outro exílio, por um outro povo. Ele se torna copeiro do rei. Para quem não sabe, copeiro era aquele que experimentava tudo antes de ser servido ao rei. Porque se alguma coisa estivesse envenenado, quem morria era o copeiro e não o rei. E isso tinha que ser feito na presença do rei. Provavelmente Neemias também era eunuco, porque a Bíblia diz que Neemias servia tanto ao rei quanto à rainha. Para quem não sabe, eunuco, o homem quando era eunuco, ele era castrado. Então a realidade de Neemias é levado como escravo para uma terra estranha, servindo como copeiro, diariamente lidando com a morte, podendo ser envenenado e eunuco, castrado. Só que nós lemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a história deles não acabou. Vamos voltar para José. Um dia Faraó tem um sonho, e Faraó chama todo mundo para tentar desvendar o sonho e ninguém consegue. E então o chefe dos copeiros, aquele que desvendou o sonho, na qual José desvendou o sonho, que falou: se lembra de mim quando você chegar lá fora, fala de mim para Faraó. Ele se lembra de José 2 anos depois e diz: tem um tal José lá na cadeia que desvendou os meus sonhos. Então Faraó manda chamar José. Faraó conta o sonho para José. E José diz: esse sonho quer dizer que vão ter 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. O que você tem que fazer é, durante o tempo de fartura, você juntar o máximo possível de alimento para quando chegar o tempo de seca, não ter necessidade no Egito, e também os outros povos não terão o que comer, e o Egito será o principal país distribuidor de alimento. Isso tudo acontece, Faraó gosta tanto da revelação de José, que José se transforma governador do Egito. Esther. Um dia Esther está sentada à porta do templo, do palácio. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui. O rei Xerxes, ele resolve fazer um banquete, uma festa de 180 dias, na qual ele reúne todos os príncipes de todas as províncias. E durante 180 dias eles se reúnem numa festa. Quando faltava 7 dias para esse banquete acabar, a rainha Vasti decide também dar um banquete para as mulheres. E aí, a Bíblia diz que o rei, meio chapado,
meio já para lá, de tanto beber vinho. Manda chamar a rainha e pede para a rainha desfilar diante dos convidados. E a rainha se nega, e o rei toma aquilo como afronta, e ele tira a coroa da rainha. Então os jovens daquela época, eles sugerem ao rei que o rei faça um concurso de beleza para escolher a nova rainha. Então um dia um homem muito influente, muito próximo do rei, está passando, vê Esther e leva a Esther para ficar junto com o harém do rei. Esther passa por um processo que dura 1 ano, aonde ela, um processo de beleza, talvez seja o sonho aqui da maioria das mulheres. Imagina 1 ano num espaço embelezando. Esther passa 1 ano, até que chega o dia do tal concurso de beleza. E entre todas as mulheres, Esther é eleita a rainha do reino da Pérsia. Neemias, um dia seu irmão vai até Neemias e diz para Neemias: olha, o povo em Jerusalém está passando fome, o povo em Jerusalém está passando perrengue, os muros foram destruídos. E Neemias fica abatido. A Bíblia diz que Neemias nunca se apresentou na presença do rei com um semblante fechado. Ele sempre se apresentou na presença do rei sorrindo. Mas nesse dia, ele se apresenta na presença do rei com seu semblante fechado. E o rei pergunta o que houve. E ele conta toda a história para o rei. E o rei não só deixa Neemias ir, como ele dá cartas para Neemias passar por todos os lugares e receber ajuda para restaurar o muro de Jerusalém. E Neemias, então, é eleito governador de Jerusalém. Mas por que eu falei isso tudo? Porque José foi do fundo do poço a governador do Egito. Esther foi de órfã a rainha da Pérsia. Neemias foi de copeiro a governador de Jerusalém. Então o mesmo Deus que agia lá atrás, age hoje. E o mesmo Deus que cooperou para o bem deles, coopera hoje para o seu bem. Mas pastor, você não sabe o que eu estou passando? Você não sabe o que eu estou vivendo? Eu não sei, nem não quero saber, só não tenho raiva de quem sabe. Porque aquele que sabe é o que tem poder para mudar a sua situação. Porque ele pode fazer muito mais do que você pensa e pede. Porque é ele que estava no controle da vida de José, no controle da vida de Esther, no controle da vida de Neemias, e está no controle da sua vida e da sua situação. Esse Deus, na qual se revelou na vida de José, na qual se revelou na vida de Esther, na qual se revelou na vida de Neemias, é o mesmo Deus que continua se revelando hoje em nossas vidas. Existia um destino para José, existia um destino para Esther, existia um destino para Neemias, existe um destino para mim e existe um destino para você. Ainda que a sua vida, ainda que a sua situação esteja difícil, ainda que você não acredite que tenha saída para o que você está passando, eu vim aqui para te dizer nessa noite: pega essa situação, pega essa sua dificuldade, coloca debaixo dos seus pés, dá impulso, faz de trampolim e vai viver o destino que Deus preparou para você viver. O que Deus preparou para você é muito maior. Talvez você não tenha nem força para orar. Talvez você não consiga nem dizer para Deus aquilo que você está passando.
Mas a Bíblia diz, você leu, que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, está te empurrando para você viver o seu destino, aquilo que Deus preparou para você viver. Aquilo que você está vivendo na sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde, tudo isso está te empurrando para você viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria chamar o ministério de louvor aqui. Ainda que nós sabemos que não está sendo transmitido, mas eu queria que parasse de gravar nesse momento.